Olá, sejam bem-vindos ao Gymcast, o podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado através da transformação de dados e estratégia de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, eu sou advogada sócia na Amaral e Asbeck Advogados, e hoje nós vamos falar sobre que o governo publicou uma portaria que define o limite para compensação tributária. No último dia 5 de janeiro, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria no Diário Oficial da União, portaria número 14/2024, que ela define limites para compensação de tributos feita por empresas resultantes de decisões judiciais. Então, cabe destacar que o governo ele estabelece limites para essas compensações de créditos acima de 10 milhões. Conforme a portaria publicada, o uso de créditos vindo de decisão judicial e de trânsito em julgado para a compensação dos débitos relativos a tributos, ela agora estará sujeita a alguns limites mensais. O governo ele tem o objetivo de escalonar a utilização desses créditos resultantes dessas decisões judiciais pelas empresas, impedindo assim a compensação imediata. Diante disso, na prática, o valor mensal a ser compensado ele ficará limitado ao total do crédito usado, então até a data da primeira declaração de compensação, dividida assim pela quantidade de meses que foram estabelecidos segundo os valores. Então, o governo ele criou uma tabela de prazos mínimos para compensação segundo os valores de crédito. Se o valor do crédito for de 10 milhões a 99 milhões, o prazo mínimo para compensação é de 12 meses. Se o valor do crédito for de 100 milhões a 199,9 milhões, o prazo mínimo é de 20 meses. Se o crédito é de 200 milhões a 299,9 milhões, o prazo mínimo para compensação é de 30 meses. E entre 300 milhões a 399,9 milhões, o prazo mínimo para compensação é de 48 meses. Se o valor do crédito for de 400 milhões a 499,9 milhões, o prazo mínimo de compensação é de 50 meses. E se o valor for igual ou superior a 500 milhões, o prazo mínimo para compensação é de 60 meses. No final do mês de dezembro, durante o anúncio dessas medidas, o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinha, disse que essas resoluções judiciais que ficaram acima desse patamar apresentaram 35 bilhões de créditos tributários em 2023. Então, o secretário ele acrescentou que essa medida ela limita as compensações judiciais e poderá impactar cerca de 20 bilhões de fluxo a mais no ano de 2024. Então, para nós tributaristas, há uma possibilidade forte de judicialização por ofensa à coisa julgada, uma vez que a norma pode limitar os efeitos de uma sentença que já transitou em julgado. Então, além disso, existe também a ilegalidade da aplicação dos efeitos em débitos anteriores à sua edição, com base nos princípios da segurança jurídica, da proteção e da confiança e vedação do enriquecimento lícito por parte da União. Outra questão para ser analisada se refere à regulamentação propriamente dita. Ela não está prevista a correção dos créditos pela Selic, no período do início até a finalização dessa compensação. Então, a não correção dos créditos é uma ilegalidade. Então, caso não seja esclarecida pela Receita Federal a sua possibilidade, certamente gerará um contencioso ali por parte dos contribuintes. Então, o Judiciário ele deve estabelecer algumas certas diretrizes por meio das interpretações dessa nova regra, que envolve questões de direito adquirido. Então, nós tributaristas entendemos que é um absurdo esse caso, porque o contribuinte ele tem um crédito reconhecido judicialmente, então já passou 5, 10 anos da justiça, e agora mesmo tendo vencido, depois de tantos anos, você vê na condição de não poder usar esse crédito de forma imediata. Então, acaba que o contribuinte tem que esperar esses prazos mínimos para fazer o pagamento, gastando o seu caixa para poder quitar suas obrigações do dia a dia. E sim, existem bons fundamentos para se discutir, especialmente para quem já tem decisões transitadas de julgados e optou pela compensação em vez de precatórios. Então, acreditamos ali que tem um direito adquirido para escoar nesse crédito. A outra problemática é que na portaria não deixa claro que o valor do crédito ele deve ser considerado isoladamente ou se contempla todos os créditos das pessoas jurídicas, tanto que deve também gerar alguns questionamentos judiciais. Então, esses foram os principais pontos da portaria. O Departamento Jurídico Tributário da Amaral Asbeck permanece à disposição para prestar qualquer esclarecimento adicional sobre o tema.